Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jonathan, sou analista de planejamento do setor sucroalcooleiro, faço parte aí de uma das maiores empresas do Brasil do setor sucroalcooleiro e o meu objetivo aqui é trazer conhecimento, né, agregar conhecimento e ajudar você que é mantenedor, para você que está querendo iniciar na manutenção, para você que pretende, né, um dia ir para manutenção e para aqueles veteranos também que já tem experiência já há anos na área, tem conhecimento vasto, né, na área da manutenção. Então, o meu papel aqui é trazer e ajudar ali quem está querendo se desenvolver dia após dia na manutenção, tá? Não se esqueça, tá? Se inscreve no meu canal, dá o like e ativa o sininho para que todos os vídeos que eu fazer você possa estar recebendo a mensagem aí e para que esse vídeo possa ir para mais pessoas ali que precisa ter, agregar mais conhecimento. Tendo em vista que a gente vê que tem poucos material, né, voltado para a área da manutenção mecânica, então o meu trabalho aqui é facilitar e ajudar no dia a dia os colegas da manutenção, tá? O conteúdo que eu estou trazendo hoje é baseado no livro que eu fiz, que é Alinhamento de Máquinas Rotativas com uso de relógio comparador. Esse livro é específico ali para trazer noções básicas de relógio comparador, tá? E aí eu trago o alinhamento como uma referência para poder estar usando no dia a dia, certo? Então vamos começar, mano. A gente tem aqui no capítulo 1 do meu livro, ele fala de fundamentos de alinhamento de máquinas rotativas. E aí a primeira pergunta é o que? O que é um alinhamento de máquinas, tá? Eu estou com duas telas aqui, então eu vou estar olhando para um, tem hora que eu volto para cá. Então não se preocupe, tá? Se eu estiver olhando para cá, é porque eu estou olhando para outra tela, certinho? Então vamos começar lá, vou trazer um pouquinho do material e vou trazer um pouquinho da minha experiência de campo e do que eu tenho vivido ali ao longo de 20 anos para ajudar a estar melhorando aí nossos conhecimentos e agregando cada vez mais na solução ali dos problemas que a gente encontra ali no dia a dia na indústria, certo? Então vamos lá? O primeiro aí tema aí, a primeira pergunta é o que é um alinhamento de máquinas? Né? O alinhamento de máquinas é um processo técnico que visa ajustar a posição de dois eixos ou mais eixos rotativos, né? De forma que fiquem corretamente alinhados entre si, tá? Então é algo que a gente tem que ter bastante entendimento sobre o que é isso daí, né? Abaixo tem algumas imagens, né? Nós tem a imagem aqui do relógio comparador, do alinhador a laser também fazendo ali a sua função. Aqui é um verificamento de batimento ou empenamento do eixo, tá? Então vamos lá. O alinhamento adequado assegura que as partes móveis, né, como motores, bomba, tá, exaustores, ventiladores, compressores, entre N equipamentos, né, estejam alinhados de formas precisas ao longo do seu eixo de rotação, tá? Isso garante que as máquinas e os seus componentes, o que a gente está falando? Rolamentos, retentor, selo mecânico, entre outros componentes que ali está no equipamento rotativo, operem com a força gerada distribuída de forma uniforme, né? Evitando vibrações excessivas, né? Aquecimento ou danos às peças envolvidas, tá bom? Então é importante que a gente tenha essa visão, tá? Trazendo aqui também como o desalinhamento impacta na vida das máquinas, né? Como que eles impactam aquele desalinhamento ali que impacta diretamente ali no seu equipamento, né? O primeiro ponto é o quê? O desgaste das peças, tá? Então a gente vai ter desgaste em rolamentos, né? Devido ao desalinhamento. Vamos ter desgaste irregular de dentes de engrenamento, né? Devido ao desalinhamento. E também vão ter alguns tipos de desalinhamentos, né, e seus efeitos nas montagens dos acoplamentos, entre outros componentes ali do equipamento que faz a transmissão entre o eixo motriz e o eixo movido, tá? É importante, ó, é um ponto que gera bastante discussão ali entre a galera da manutenção, tá? E isso é normal, faz parte, tá, gente? A discussão ela é válida ali, desde que a gente consiga entrar num consenso
Porque eu estou trazendo aqui, ó, desgaste irregular de dente de engrenagem. Olha só que interessante. Às vezes vai ter pessoas que vai falar assim, não, mas o desgaste gerou por falta de lubrificação. Essa pessoa está errada? Não está errada. Ah, o meu rolamento ele danificou, estourou por falha de lubrificação. A pessoa está errada? Não está errada, tá? É um ponto interessante. Só que a gente tem que ter em mente que o que eu falo para a equipe, o que eu falo para o pessoal da manutenção é o que, gente? O rolamento, o engrenamento, ele veio a colapsar, ele veio a entrar em falha devido à falta de lubrificação? Foi legal. Mas o que levou à falta de lubrificação? Né? A gente tem que analisar isso, tá? E aí a gente vai ver no próximo slide. Vamos lá ver o que é. Isso é interessante, é importante que todos tenham em mente a importância dessa falha. E aí a gente vai comentar no próximo slide o porquê isso acontece. Ó, porque gera aquecimento, né? O tópico 2 aí do porquê do desalinhamento, ele fala ali, ó, o atrito excessivo causado pelo desalinhamento aumenta a temperatura dos componentes, tá? Isso afeta a lubrificação dos rolamentos e componentes, né? Posso colocar aqui componentes, engrenamento, e aumenta o risco de falha mecânica, tá? Lembra que a gente falou no slide anterior, né? Que a falha do engrenamento aqui ou do rolamento, ela pode acontecer sim por falta do lubrificante, mas isso por quê? Porque gerou um aquecimento, tá? É um ponto importante, gerou um aquecimento e esse aquecimento levou à falha do filme lubrificante, tá? É importante pensar nisso daí, porque a gente tem a causa ali, devido à falha do lubrificante, levou à quebra, mas o que levou à falha do lubrificante, tá? Como a gente está falando de desalinhamento, isso é um ponto a ser pensado na hora que você vai fazer ali a desmontagem do equipamento e começar a analisar tecnicamente o que pode ter acontecido, tá? Então aqui é o que? Mostra aqui na imagem da esquerda, mostra um rolamento aquecido, tá? É claro que tá de uma forma exagerada, mas gente, eu vou falar para vocês, tá exagerado, mas eu peguei situações na indústria, quando eu era de chão de fábrica da manutenção mecânica, de rolamento que ele aqueceu de tal forma, né, que ele derreteu o lubrificante, era graxa no caso na época, e esse atrito que foi gerado ali, ele aqueceu, gerou atrito e chegou no ponto que o rolamento ficou desse jeito, gente, é sério, desse jeito, ficou vermelho, e chegou a ponto de que a gente estava se programando ali para trocar o rolamento, já estava preparando todos os materiais. Quando nós chegou no equipamento, era um exaustor da caldeira, chegamos lá, por incrível que pareça, pegou fogo na graxa. De tanto que aqueceu, pegou fogo na graxa e a gente teve que fazer um paliativo mecânico ali, trocou o rolamento, mas danificou o eixo. Ali no período de entre safra teve que usinar o eixo, teve que fazer uma bucha especial, tudo devido ao atrito que foi gerado, que possivelmente poderia ser um desalinhamento, possivelmente poderia ser, né, claramente de uma falha de lubrificante, tá bom? Desgaste de rolamento devido ao atrito, tá? Isso gera um desgaste mesmo. Eu tenho experiência de um desfibrilador, né, de um laboratório, aonde eu ia lá, chegava lá, ele tinha canais no eixo, e aí a gente tentava identificar o porquê, aí a gente conseguia verificar que era um desalinhamento forçando ali o eixo contra o rolamento, ele com o tempo ali, ele ia deformando aquele eixo, é incrível, às vezes falando assim, nossa, mas é possível, eu desmontei, peguei situações desse jeito na indústria, tá? Então, legal, temos que ter uma visão ampla, aberta, o leque da nossa mente, tecnicamente, tem que estar aberto, pensando que o desalinhamento, ele, às vezes, pode ser a causa primária, né? E aí, por ele, acaba causando ali o rompimento do filme lubrificante protetor,
dos equipamentos e acaba levando à quebra do equipamento, tá? Então, é importante, principalmente para você que está iniciando aí na manutenção, tem que fazer essa análise técnica, tá? Vamos lá, o próximo ponto aí, que é o terceiro ponto, que é o desgaste, né? O desgaste não uniforme pode gerar danos concentrados em pontos específicos, por exemplo, em motores ou bombas. Isso pode levar a quebra de peças ou falhas catastróficas. Eu comentei aí do segurador do laboratório que ele causava esse desgaste mesmo, tá? Como o desalinhamento causa desgaste em mancais e eixo, tá? Ó, aí aqui fala distribuição desigual da carga, né? O desalinhamento faz com que as cargas não sejam distribuídas uniforme, concentrando o esforço em áreas específicas do mancal e do eixo, né? Esse caso meu lá do distribuidor, ele realmente ele tinha um tensionamento ali da correia e o alinhamento ele era um equipamento que era difícil de fazer o alinhamento e ele trabalhava assim numa condição onde ele fazia ali a distribuição desigual, né? Então ali ele acabava gerando um desgaste ali no eixo ali e chegando a colapsar por diversas vezes. A gente acabou tendo que trocar o rolamento e o eixo, tá? Era um eixo pequeno, assim, era ali, se não me engano, um diâmetro ali de 40 milímetros, alguma coisa do tipo. Os rolamentos eram pequenos, mas acontecia de ter que fazer as trocas, tá? A fadiga prematura. A concentração de tensão em pontos específicos leva à fadiga do material, causando trincas e desgastes acelerados. Isso daqui é um ponto importante que me remete a, a equipamentos que a gente já abriu para fazer manutenção, inspeção, e a gente pegou condição de rolamento trincado, mancal trincado, tá? Por quê? Porque provavelmente acabou levando ali a fadigas prematura e chegando a quebrar rolamento, entre outros componentes, bombas. É comum isso acontecer, tá, gente? Então, um ponto de atenção aí, bombas centrífugas, tá? É, é comum encontrar isso, tá? Problemas de lubrificação. O desalinhamento pode comprometer a formação de películas de lubrificação, né? Aumenta o atrito e o desgaste em pontos específicos, né? Isso daqui a gente já comentou, né? Deu uma ênfase forte sobre esse assunto, tá? Então, gente, desalinhamento pode aí comprometer a lubrificação do equipamento, tá? Parece que não, mas isso é fato, bom? Vibrações excessivas, né? O desalinhamento gera vibrações que aceleram o desgaste de componentes, como rolamentos e selos. Para quem tem equipamentos, bombas, equipamentos assim que ali no equipamento tem selo mecânico, o desalinhamento provoca ali uma vibração. Dependendo da condição, o quanto está desalinhado, ele gera uma vibração. Essa vibração ela é direcionada ali para os componentes frágeis, que selo mecânico, por mais que ele é resistente ali, ele aguenta muita coisa, mas ele tem componentes ali na montagem dele que são frágeis, então ele acaba trincando e fazendo com que o selo falhe. E aí a pessoa vai falar, mas eu montei esse selo bonitinho, certinho, mas você tem certeza que o alinhamento não ocasionou essa quebra? Tá? É o mesmo caso do lubrificante. O lubrificante falhou, mas será que não foi por causa do desalinhamento? Então, um ponto interessante a estar verificando, ó. E aí, para complementar aqui, fala que além de afetar a estrutura da máquina, tá? Então, já pegamos situação na planta industrial em que, né, o equipamento está vibrando inteiro. Você olha a estrutura, tubulação, você olha a tubulação de sucção e recalque, você olha ali fixação da estrutura da bomba ali no chão, você vê vibrando inteirinha, tá? Então é importante que tenha essa visão crítico, esse olhar analítico, técnico, para poder estar resolvendo esse tipo de problema e eliminando ao máximo possível, tá? A gente hoje em dia no mercado existem ferramentas poderosas, ferramentas maravilhosas aí, alinhador a laser, na minha planilha, aliás, no meu e-book de alinhamento, ele tem uma ênfase em relógio comparador, porque é uma ferramenta também muito importante na indústria, é uma ferramenta maravilhosa, tá? Mas fora o relógio comparador, tem a alinhador a laser, e entre outros componentes que ajuda a minimizar, diminuir vibrações e que ajuda ali, auxilia a chegar num alinhamento
legal do equipamento, tá? Esse ponto aqui que eu trouxe aqui, que é bastante interessante, isso daqui, a gente arruma bastante discussão na indústria por conta dos técnicos de preditiva, né? O aumento da vibração foi o último tópico que a gente leu lá, que é o desalinhamento causa desequilíbrio na máquina, gerando vibrações prejudiciais. Isso pode comprometer não só a performance, mas também danifica a estrutura do componente, que foi o que a gente já lemos lá no slide anterior. Então, um ponto interessante que a gente tem que refletir é o que? Gente, hoje as empresas que estão ali querendo se destacar no mercado, ela vem vindo trazendo para dentro das empresas técnicas, né, de preditiva e preventiva, aonde ela quer garantir que a planta dela não pare, né? E para isso a gente vê, é comum hoje estar vendo que existe as equipes de confiabilidade nas plantas industriais, né? Para isso, essas equipes de confiabilidade, ela tem que garantir que o trabalho que você, mecânico, está fazendo, esteja de fato ali dentro do que as normas regem, dentro de um padrão técnico ali estabelecido pelo fabricante do equipamento. Então, o que eles fazem? Você fez a manutenção do equipamento, vai ter uma pessoa ali da preditiva e da confiabilidade, onde vai fazer análise de vibração do equipamento que você fez manutenção. Então é importante que você garanta que o trabalho seu foi feito dentro ali das normas técnicas estabelecidas pelo fabricante, né? Então é o que? Um alinhamento conforme, a fixação conforme dentro das normas técnicas do fabricante do equipamento. Porque se você monta esse equipamento, um exemplo do nosso slide aqui, por exemplo, o técnico de preditiva vai pegar seu equipamento desalinhado, cara. Então não adianta você pegar e falar assim, eu vou deixar assim esse equipamento. Tá bom assim do jeito que tá. Cara, não adianta, tá? Dependendo da empresa, você vai ter que voltar, refazer o seu trabalho, tá bom? Então, eu sei que é chato, eu sei que às vezes os mecânicos não gostam ali que fala isso, mas o técnico de preditiva está ali para garantir de que fato você fez e entregou o serviço conforme especificação técnica. E para isso ele faz uma análise de vibração no equipamento, e a análise de vibração que ele coleta do equipamento, ele traz vibrações aonde vai trazer característica de vibrações aonde aponta um determinado problema no equipamento, tá? E nesse caso aí, a gente tem um espectro mostrando ali uma vez RPM, duas vezes ali na amplitude maior, segunda maior, e a terceira vez da RPM. E aí, com isso daí, ele vai te trazer, para o técnico de preditiva, vai apontar que se ele coletou, fez análise de vibração no seu equipamento e identificou algo do tipo, ele vai te solicitar um retorno do seu equipamento para você fazer manutenção novamente, corrigir um alinhamento, tá? Um ponto importante, gente. O desalinhamento leva a quebra de acoplamento, o desalinhamento leva a quebra de rolamento, tá? O desalinhamento leva a quebra de selos, componentes mecânicos do equipamento, ele gera folga ali no cavalete do seu equipamento, tá? No alojamento do cavalete da sua bomba ou do seu equipamento, danifica mancais de ventiladores, exaustores. Então é importante mesmo que você tenha ali uma precisão e trabalhe dentro das técnicas que o fabricante determina para você trabalhar, tá? Então, uma dica, tenta trabalhar certinho ali, fazendo o trabalho dentro das normas técnicas que o fabricante passa, tá? Jonathan, mas na empresa que eu trabalho não existe uma norma técnica ou não tem uma relação técnica ali do fabricante. Cara, legal. Procure o seu gestor e procure entender com ele o que é que precisa para poder estar fazendo o alinhamento, qual que é a tolerância, o máximo e mínimo para poder estar fazendo o alinhamento do seu equipamento, tá? Só não faça ali no achismo, porque amanhã ou depois pode ser que o técnico preditiva abra uma solicitação de correção de alinhamento e pode ficar uma condição complicada, né? Porque o mecânico acabou de entregar o equipamento e não ficou bom, né? Então, é importante isso, é um conselho, a gente tem técnica de preditiva na indústria onde eu trabalho e funciona desse jeito.
a gente vê muita às vezes, correção ali onde o mecânico precisa estar corrigindo ali um trabalho que foi feito. Não é legal ter que voltar e corrigir o trabalho, né? Mas é preciso voltar para garantir que o equipamento consiga performar ali de uma forma operacional que consiga fazer com que a planta não venha parar a produção, certinho? E a gente consiga fazer com que o ativo consiga, né, tá ali tendo uma durabilidade melhor dos seus componentes, tem selo mecânico, rolamento, retentor, né, e assim por diante, acoplamento também, certo? Vamos passar para o próximo slide e vamos falar um pouco sobre ali da redução de precisão, que é um ponto importante, gente, ó. Máquinas desalinhadas reduzem a precisão, o que impacta diretamente a qualidade do produto final, fator especialmente crítico em processos industriais que exigem alta precisão. É importante isso daqui, tá, gente? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer sobre o que o desalinhamento ele causa ali, né, com a falta de precisão. Lá, efeitos técnicos do desalinhamento sobre a precisão, oscilação do eixo, né? Quando o eixo está desalinhado, ele oscila durante a rotação, né? Isso daí foi já lido um pouquinho no slide anterior. Isso gera pequenas variações dimensionais nas peças produzidas, né? Foi o que eu comentei do desfibrador, que devido ao desalinhamento causava desgaste, quebrava a quebra do rolamento. Então a gente já comentou um pouquinho nos slides anterior. Ali, o ponto 2 ali, verificação na transmissão de torque, né? O desalinhamento altera o ponto de contato entre componentes, né? Resultado, o torque não é transmitido de forma constante, gerando microvariações que compromete a repetibilidade, né? Isso daí também é importante, é algo que a grande maioria dos mecânicos não para analisar, não para pensar, mas é algo que acontece, tá? Né? Algo que é visível, assim, a gente não é algo que é palpável, mas ela ocorre sim quando existe um desalinhamento. O desgaste assimétrico, né? É outro ponto ali do ponto 3, né? Componentes como ferramentas de corte, rolamentos e guias lineares sofrem desgaste irregulares, né? Isso faz com que, com o tempo, a posição final de uma operação deixe de ser exata, tá? Isso daí a gente vê muito em torno de CNC, em equipamentos que exigem muita precisão, né? Porque com o tempo ali ela sofre desgaste e aí ela vai perdendo a precisão dela ali na fabricação de peças, ali, né? E aí o produto final chega ali na frente ali, acaba perdendo uma qualidade ali, devido à precisão, porque ocorreu esse desgaste com o tempo, tá? Vibração e instabilidade, né? O desalinhamento gera vibrações e a vibração causa variação na trajetória dos movimentos, né? Algo que a gente já comentou um pouco lá atrás. A máquina perde referência estável, prejudicando medições e movimentos programados em sistema, né? Aqui dá o exemplo do torno CNC, que nem eu falei, né? Se você tem vibração, você perde, né, a qualidade, você perde ali a qualidade do produto final, né, sendo executado, sendo fabricado, né, você perde ali qualidade no teu equipamento, né, sem contar que aí com o tempo, né, leva, né, a gente já falou já nos slides anterior, você perde aí o filme protetor lubrificante, você começa a ter peças soltando, parafuso, porca soltando do equipamento. Isso daí, com o tempo, o seu equipamento pode vir a quebra, caso ninguém consiga verificar isso daí, caso a equipe de confiabilidade, ou o próprio mantenedor, ou o operador da área não consiga identificar isso daí, tá? Um ponto interessante que eu verifiquei aqui, que eu estou trazendo para vocês, é o erro acumulado em sistemas automáticos. É um ponto que também a gente não para analisar, mas existe, isso acontece, né? Equipamentos com sensores ou comandos automáticos, PLC, CLP e CNC. Depende de feedback mecânicos precisos. O que é isso, gente? Às vezes a gente tem esses componentes automáticos ou automatizados e eles dependem de um retorno preciso ali dos componentes mecânicos para eles poderem ter uma resposta rápida, né? Então,
vamos imaginar, se a gente tem ali um desalinhamento que está gerando um desgaste, que está gerando ali uma vibração. Imagina como esses componentes automatizados, automáticos, não vai ficar. Eles são ajustados conforme normas técnicas e padrão de produção do fabricante. Se o componente mecânico ele vem perdendo essa qualidade no posicionamento ali que ele foi estabelecido devido à vibração, devido a desgaste, e o que vai acontecer? Ele começa a perder qualidade ali e aí aqui fala, o desalinhamento altera a resposta esperada do sistema e acumula erro a cada ciclo, né? Então aqui na nossa apresentação fala ali na última etapa ali que devido à oscilação do eixo, variação de transmissão, desgaste, vibração, esses componentes de automação eles acabam perdendo a qualidade e acaba sendo prejudicado, tá? É um ponto importante que a gente tem que observar, tá? E aí eu trouxe um pouquinho ali também uma imagem mostrando ali o desalinhamento paralelo, angular e o combinado. Tá? Combinado ele une o desalinhamento angular e o paralelo junto ali na mesma condição. Certinho, galera? Outro ponto importante também sobre desalinhamento aqui de número 6 aqui é paradas não planejadas. Quem já teve isso na indústria ou na empresa onde você trabalha, não é fácil, né? Você lidar com uma situação onde o seu equipamento ele veio a colapsar, veio a quebrar, e aí você teve que atuar como uma correção emergencial, né? Então aqui fala um pouco, o desalinhamento é uma das causas mais comuns de falhas inesperadas, gerando paradas de produção e queda da produtividade, além de custos com manutenção emergencial, tá? O custo com manutenção emergencial é muito alto quando chega nesse ponto, tá? Porque você analisa aí, eu preciso de uma peça do equipamento, essa peça não tem nenhum amigo de estoque, eu tenho que buscar de emergencial, às vezes esse emergencial está em outro estado, está em outro país, o frete não vai sair barato, essa peça por ser de imediato, acaba sendo encarecida, tá? Ela às vezes dobra ou até triplica o valor, tá? Então é caríssimo. Pensando ali na segurança também, quando quebra o equipamento, você tende ali a ter que fazer a manutenção emergencial ali de forma rápida, né? E isso daí faz com que você acaba se expondo a condições de risco, né? Dependendo do equipamento, você se expõe ao risco e põe quem está junto com você ali em risco, né? Então é algo que não é legal, tá? Tudo isso às vezes por conta de um desalinhamento do equipamento. O outro ponto ali a gente tem que ter em mente que quando a gente faz algo emergencial, a qualidade tende a diminuir também, tá? Então se você é um técnico sênior, tem experiência vasta no assunto, uma coisa é quando você faz manutenção do equipamento onde ele foi planejado, onde ele foi programado, entrou para execução, você tem as peças na mão, você tem ferramentas na mão, tem pessoas qualificadas junto para poder fazer a manutenção, você tem tempo hábil para poder fazer manutenção do equipamento e consegue trabalhar ali na bancada numa forma clara, ali com iluminação boa, e aí é diferente, você tem todas as condições favoráveis para você poder executar o serviço com a maior qualidade técnica do mundo, né? Agora, numa emergência, às vezes você pega um equipamento que está numa situação, num ambiente que é molhado, num ambiente onde é externo, às vezes está chovendo, às vezes é à noite, tem pouca iluminação, né? Às vezes é um lugar onde você não consegue fazer pega para levantar esse equipamento, às vezes não tem talho, às vezes não tem uma morsa, não tem uma prensa hidráulica, e isso daí leva a cada vez mais a cometer erros na manutenção de forma a qualidade da manutenção não ser a melhor possível, tá? É importante ter essa visão. Então vamos ler aqui, o desalinhamento é uma das principais causas de falha inesperada em equipamentos rotativos
quantos componentes como motor, bomba, exaustor, ventilador, entre outros equipamentos, é, não estão corretamente alinhados, a tensão acumulada nos eixos, rolamentos e acoplamentos provoca desgastes acelerados e falhas súbitas. Né? Foi o que a gente já comentamos. Né? Resultado direto: paradas imprevistas de máquinas, perda da produção, redução de eficiência operacional e alto custo com manutenção emergencial. Tá? A imagem ao lado representa perfeitamente essa situação, onde o desalinhamento pode levar à quebra de componentes e à paralisação total do processo. Tá? Eu já vi situação de uma unidade onde, por conta às vezes do desalinhamento, levou à quebra de uma correia, tá? E esse desalinhamento que quebrou a correia, essa correia não tinha de estoque, tá? Então a planta ficou parada, a indústria ficou parada e aí com muito custo correu daqui, correu de lá, conseguiu a correia, montou a correia, aí fez um levantamento por cima ali mais ou menos o tempo que a planta ficou parada e o custo dessa correia. Chegou no entendimento que o período que essa planta ficou parada e o valor do preço da correia, chegamos no entendimento ali superficial, sem ser muito aprofundado, chegou no entendimento de que daria para comprar carretas de correia, né? Às vezes ali uma falta de uma inspeção preventiva, uma análise preditiva, um alinhamento correto ali gerou essa quebra e acabou ocasionando a parada da planta. Então é um ponto que eu trago aí do dia a dia do campo, tá, gente? É importante ter essa visão e a importância que o alinhamento ele acaba trazendo, acarretando várias consequências devido a um simples alinhamento. Todo mundo às vezes imagina assim, é só alinhar pode alinhar na régua, pode alinhar no paquímetro, na chave Allen, eu já ouvi de tudo isso daí. Mas temos que ter muito cuidado quando a gente segue os procedimentos que não é adequado, tá, gente? E aí, para finalizar, muito obrigado por assistir até aqui, tá? Essa videoaula. Tá? Se você chegou até aqui é porque realmente se importa com a qualidade e a confiabilidade do seu trabalho na manutenção industrial. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema e dominar o processo de alinhamento com o relógio comparador, clique no link que vai estar abaixo aí dos vídeos no YouTube, tá? No Facebook ou onde tiver esse vídeo. E para adquirir o material, tá? O material é um preço simbólico, super barato, tá? É um material que traz esses conteúdos que eu trouxe aqui hoje e muito mais, tá? Ele é completo, tem bastante informação, fala bastante sobre relógio comparador, traz uma noção básica ali de entendimento de como é o relógio comparador, a importância dele, tá? No dia a dia da manutenção. Legal? Muito obrigado, tá? Não deixe de deixar seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho aí pra gente poder sempre estar conversando, trocando ideia aí sobre manutenção e aprendendo cada dia mais, tá? Comenta se você gostou, o que você achou da videoaula, o que você achou das explicações, tá? Cara, tamo junto aí para poder se desenvolver junto. É a minha primeira videoaula que a gente estava colocando no YouTube para a gente poder ali agregar cada vez mais valor. Eu estou me desenvolvendo, estou aprendendo cada dia mais junto com vocês, tá? Um abraço e até mais.